Hello, welcome to the Insights. Alô, bem-vindos ao canal Insights e hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma amiga muito especial, uma professora sênior da Brahma Kumaris. O nome dela é Manda Patel, ela nasceu em 1960, originalmente ela é da África, ela é de uma família indiana e começou seus estudos espirituais em Londres em 1981, quando tornou-se um membro da Organização Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Ela foi treinada pessoalmente desde jovem por Dadi Janki e ela tem um talento inato para o pragmatismo espiritual, a tradução de verdades que são simples e ao mesmo tempo ancestrais, aplicadas à vida diária. Ela é uma pessoa que ultrapassa culturas, tem experiência tanto na cultura oriental quanto ocidental e anos de estudos espirituais. Com isso, ela é capaz de construir pontes entre pessoas de todas as culturas e backgrounds. Desde 1987 até 1993, ela foi a coordenadora da administração para a construção do Centro Internacional da Brahma Kumaris em Londres, chamado Global Cooperation House, e desde 1993 até 2021, ela foi a diretora do Global Retreat Center, o Centro de Retiros da Brahma Kumaris em Oxford. É um centro de retiros para programas internacionais, coordenado pela Brahma Kumaris. Este centro é um dos centros de retiros mais populares do Reino Unido e nele acontecem uma série de retiros nacionais, internacionais e treinamentos. 10.000 pessoas de todas as áreas da vida já participaram de retiros nesse espaço. Como coordenadora deste centro, ela é responsável pela administração diária deste centro, pelo planejamento de eventos. Hoje em dia, a Brahma Kumaris tem cerca de 8.000 filiais em 120 países e recebeu 7 prêmios internacionais Mensageiro da Paz pelas Nações Unidas. Ela também assume o papel de coordenar as atividades da Brahma Kumaris no norte e no sul da Inglaterra. Então, bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar conosco falando sobre um tópico muito interessante que nós escolhemos, que é esse tópico da concentração. Muito obrigada, Patrícia, obrigada por me convidar. É uma honra e também um prazer estar com você aqui hoje e compartilhar alguns pensamentos e algumas experiências, eu suponho. Eu tenho certeza que você tem muita experiência. Normalmente, quando a gente fala com as pessoas sobre meditação, e especialmente sobre concentração, muitas pessoas têm essa ideia de que meditar ou concentrar-se é alguma coisa árdua, difícil. Você poderia nos falar em poucas palavras como é que você definiria concentração? Sim, eu acho que fica difícil quando nós pensamos em concentração sobre alguma coisa que é difícil de fazer. Mas a minha percepção é que, apesar de que eu acredite que requer prática e tempo de dedicação para ser capaz de construir a nossa capacidade de permanecer focado, realmente, para mim, concentração significa ter um pensamento de cada vez e permitir-se experimentar o poder e a energia daquele pensamento por um certo período de tempo. E requer foco, requer a habilidade de estar em um único pensamento, em uma única experiência e permitir que aquela experiência penetre a alma, se você quiser, de forma que a concentração se torne fácil.
você experimenta a beleza daquele pensamento que você tem e naturalmente você só pode se concentrar em alguma coisa que você gosta, alguma coisa que é significativa, alguma coisa que é bonita. Quando você se sente compelida a fazer alguma coisa, você tem que fazer aquilo, você não sente como concentrando naquilo. Então, a mentalidade, a ideia é ser capaz de agregar significado, propósito e valor para o que quer que você faça, para o que quer que você pense, de forma que você possa focar a sua atenção naquilo. Interessante porque, ao mesmo tempo que requer algum tipo de dedicação ou prática, você tem que dedicar algum tempo para isto. Também pode ser algo prazeroso, natural e cheio de divertimento, e esta talvez é a forma para manter-se praticando isso. Eu acredito, da minha própria experiência, pelo menos, que é isso que a gente viu em alguns dos yogis seniors da Brahma Kumaris. E eu gostaria de trazer Dadi Jank em cena agora, porque você teve tantas experiências com ela, você teve esse privilégio de passar tanto tempo na companhia dela. E me parece que para ela o esforço era alguma coisa natural. A concentração era alguma coisa natural para ela. Você poderia compartilhar um pouquinho mais conosco em termos desta prática espiritual natural que você pôde ver em Dadi, por exemplo? Ela adorava tudo que ela fazia. Ela se assegurava de que ela adorava o que ela fazia. Ela adorava estar com as pessoas, adorava ajudar as pessoas, adorava Deus, adorava ela mesma. Ela amava ser capaz de entender a si mesmo, amava querer ir a fundo em si mesma, amava a conexão com Deus, ela amava tudo que ela fazia. Então, a minha percepção é que a habilidade dela de focar ou dar uma atenção focada em alguma coisa vinha de todos esses diferentes aspectos. Ela era fascinada com a noção do eu como um ser espiritual. Então, para ela, pensar sobre aquilo, explorar a energia daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, ir às profundezas daquelas experiências, ao estar naquela consciência, ela gostava disso e ela fez disso um compromisso para a vida dela, um comprometimento para a vida dela. Eu me lembro que eu traduzia para ela, ela encontrava com as pessoas e você podia perceber a habilidade dela de entrar para dentro de si por um momento ou dois antes de extroverter-se e falar com as pessoas. Quando ela terminava de falar com uma pessoa, antes de falar com a próxima, ela permanecia introvertida e conseguia buscar aquela força e tornar-se mais consciente de si como um ser espiritual, e aí ela emergia de novo, todos esses aspectos. Ela amava Deus tanto que ela era capaz de falar sobre Deus como se Deus fosse amigo dela, companheiro dela, estivesse sempre ao lado dela. Quando você faz o que quer que seja que você ama, um objeto do seu foco desta maneira, e você cria uma ressonância entre si e aquilo, você não está fazendo nada por compulsão, você não está pensando sobre as coisas por compulsão. E então é fácil focar-se. Ela tinha profundo amor por Deus e ela explorava os diferentes elementos ou relacionamentos com Deus. E ao fazer isso, ela criava essa ressonância, essa conexão com Deus. Então, a vida dela, obviamente, ela sentava e meditava em momentos específicos, mas a minha percepção é que a vida dela era uma forma de meditação. A gente tem a ideia de meditação como sentar-se em um lugar e acalmar a sua mente, acalmar o seu corpo, e você se sente compelido a fazer isso. Existe um elemento disso, você tem que fazer isso, mas não é só isso. O resto da sua vida inteira estiver no lugar e você
gostar de fazer isso e reconhecer o valor da sua vida, então sentar e focar isso na sua mente, em relacionamento com Deus, e estar pacífico, e você desfrutar estar nesse estado, você não vai ser distraído por nada. Então, essas duas coisas estão conectadas. Se você pensa em concentração como um exercício intelectual, então você vai falhar, porque não é um exercício intelectual. Concentração é a habilidade de unir a sua cabeça com o seu coração e permitir que ambos estejam focados em uma única direção, permitir que o seu lado esquerdo e direito do cérebro estejam alinhados um com o outro de tal maneira que eles estejam se movendo juntos, ao invés da sua mente dizer uma coisa, o seu coração ou a sua cabeça querer fazer alguma coisa e você se distrai e tudo isso. Então, é esse tipo de alinhamento que é necessário. Nós vimos isso em Dade. Ela era muito clara em termos do que ela queria fazer na vida dela, ela era muito clara em termos do que era importante para ela, e ela vivia com base nesses princípios, ela vivia com base nesses valores. Então, quando ela sentava para meditar, o coração dela estava completamente com ela, em alinhamento. A gente pode... Era tão inspirador simplesmente pensar sobre ela. E, junto com isso, o que você está descrevendo, eu acho que todos nós, com o tempo, praticando meditação, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com esse oceano imenso de aquisições espirituais que residem dentro de nós. Mas eu acho que talvez o maior desafio seja como sustentar estas experiências, como sustentar isto na sua vida, porque existem tantos hábitos que nós desenvolvemos, e eu acho que é aí que o ingrediente da determinação talvez seja importante. Você acha que existe uma conexão direta entre sucesso na sua concentração e determinação? Como é que ambas conversam entre si? Qualquer coisa que você quer fazer na vida, você tem que ter determinação. E, para mim, o que isso significa é que, uma vez mais, eu nunca abro mão da minha meta de querer me tornar expert em alguma coisa ou querer me tornar boa em alguma coisa. Eles dizem que as pessoas de esportes, por exemplo, ou dançarinos, ou quem quer que seja, você precisa praticar alguma coisa 10.000 horas antes que você torne-se proficiente naquilo. A fim de tornar-se proeficiente em qualquer coisa, você tem que praticar 10.000 horas daquilo. Então, a prática é uma coisa muito importante. Criar uma rotina, uma agenda diária que conduza você a colocar aquilo em prática também é algo importante. Porque quando você faz isso, você não se permite ser distraída. Caso contrário, é muito fácil para a gente nos distrairmos hoje em dia por devices, equipamentos, pela felicidade do mundo, relacionamentos e todos os tipos de coisas que são tais grandes distrações para as pessoas hoje em dia. Então, você tem que limitar essas distrações também. E, a fim de limitar essas distrações, você precisa ter determinação. A fim de estabelecer uma rotina, você precisa ter determinação. Você tem que ter determinação para tudo, absolutamente. Eu sinto que é importante ser regular na sua prática. Manhã, à noite, ao final do dia, assim como a gente acorda pela manhã antes de ir dormir, à noite, durante o dia, checar internamente, tanto quanto possível, para ver que o seu compasso interior esteja na direção correta, de forma que você esteja construindo a sua experiência, você esteja construindo o seu foco, esteja construindo a sua concentração. Se você faz uma coisa uma vez na lua azul e depois você diz, eu não posso fazer, claro que você não vai conseguir fazer, porque essas não são coisas que você faz uma vez de vez em quando, ou só quando as coisas estão dando erradas. Se você quer permanecer saudável, você tem que se assegurar de que a sua vida seja saudável, que o seu estilo de vida
vida seja saudável, você coma bem, durma bem, se exercite de forma correta e assim você permanece saudável. Quando você fica doente, aí você tenta fazer essas coisas funcionarem, não funciona. Primeiro você vai ter que recuperar-se da doença para daí começar a fazer essa prática, de forma que você não fique doente de novo. A mesma coisa, se você quer desenvolver a concentração, é uma prática diária e você tem que ser determinado em termos de separar-se das coisas que você poderia chamar de distrações. Distanciar-se de todas essas coisas que você poderia chamar de distrações, de forma que você possa focar, que você possa prestar atenção e que você possa acumular aquele poder e aquela força. Nós estamos falando sobre essas distrações como equipamentos, aparelhos eletrônicos e mídia social, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje em dia que faz com que as pessoas se tornem também ansiosas, elas não podem ver um futuro muito claro, existe tanto medo, tanta insegurança, e isso também pode ser uma fonte de distração, preocupar-se com diferentes coisas e ter muitos pensamentos a respeito do que vai acontecer. E nós também vimos em Dadi Junk esse poder de passar através de coisas difíceis e árduas e ter eventos, inclusive de dor no seu corpo, e ainda assim ser uma conquistadora, ir além do sofrimento, ou seja, passar por situações difíceis, enfrentá-las, lidar com elas e ainda assim não tomar tristeza dessas situações. Como é que nós podemos usar a concentração como uma ferramenta para sermos capazes de fazer isso? No que nós deveríamos nos concentrar de forma que possamos passar por situações sem sermos tão afetados por elas? Porque eu acredito que esse tipo de situação vai se intensificar de hoje em dia. Essas coisas vão se intensificar e não há dúvida sobre isso. E por isso, eu, primeiro de tudo, a fim de que a concentração torne-se um método e até mesmo antes disso, o que é necessário é que eu assuma responsabilidade sobre o meu próprio estado interior. O que quer que aconteça fora de mim, no meu ambiente imediato ou no ambiente do mundo, a minha resposta para isso é a minha responsabilidade. Isso reside em mim. Eu não posso dizer que aquilo aconteceu e é por isso que eu me tornei assim. Eu não digo que eu não necessariamente me torne afetada por uma situação. E quando eu fico afetada, eu tenho que me relembrar daquele aspecto de que, na verdade, a minha reação a essa situação é a minha responsabilidade. E à medida que as situações do mundo se tornam piores, não apenas eu sou afetada, mas muitas outras pessoas também são afetadas. E é em momentos como esse que as pessoas precisam de suporte e ajuda também. Então, se eu sou afetada e outros são afetados, eu não posso fazer nada para ajudá-los. Então, o que eu diria é que primeiro você tem que definir como que você quer que seja a sua mentalidade, a sua mentalidade e a sua visão pelos eventos que estão acontecendo à sua volta. Você pode estar em um lugar de poder quando as coisas estão acontecendo à sua volta. Agora, a fim de estar em uma posição empoderada, uma posição de poder, você precisa de concentração. Mas aqui a concentração, eu traduziria a concentração como a habilidade de ter clareza e entendimento em termos do que está acontecendo no mundo, o que está no meu controle, o que não está sob meu controle, o que o mundo precisa nesse momento. E então a concentração pode tornar-se um método. E quando você vê tudo aquilo, quanta atenção é necessária, quanto foco é necessário, então você vai ser determinada em dar o foco, em dar atenção, em dar concentração que é necessária para isso. Então, a concentração é uma ferramenta, a concentração é um método para ser capaz de permanecer focado internamente, ter clareza, ter sabedoria. E a coisa importante aqui é entender no que é que eu estou me concentrando.
Eu estou me concentrando na minha própria verdade, eu estou me concentrando em mim mesma como um ser espiritual, eu estou me concentrando em mim mesma como aquela que tem uma posição de poder, eu estou me concentrando no relacionamento com Deus, aquele que é o oceano de paz, o oceano de amor incondicional, de quem eu posso receber aquilo para mim mesma. Então, o meu preenchimento vem de uma fonte espiritual ao invés das coisas à minha volta. Então, eu posso ver o poder e a necessidade da concentração, de forma que eu dedico tempo para aquilo, de forma que eu sou capaz de permanecer focada naquilo e dar atenção àquilo. É uma realização da necessidade disso que ajuda, eu sinto. Esta ideia do serviço espiritual ou de estar disponível na hora da necessidade é um dos pilares do desenvolvimento espiritual, pelo que eu entendo. E você mencionou a respeito de entender o que o mundo precisa. E o que você acha que o mundo precisa neste ponto, neste momento, de forma que nós possamos estar disponíveis e, portanto, sermos úteis e realmente fazermos aquilo que nós chamamos de serviço espiritual do mundo? O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor incondicional. O mundo precisa de luz, a luz do amor. O mundo precisa de liberdade da agressão, liberdade da ganância, liberdade das lutas pelo ego. É isso que o mundo precisa nesse momento. E eu não posso fazer com que outras pessoas façam isso, mas eu posso ser isto eu mesma. E quando eu posso trabalhar em termos de ser isto eu mesma, então eu posso prover essa energia, essa vibração que o mundo precisa nesse momento. Essa é a coisa importante. É simples assim, parece muito simples, mas esta é a realidade. Esta é a realidade que nós temos que realizar. E quem é que vai fazer isso? Não temos que esperar por outras pessoas. Os políticos não vão fazer isso, eles todos estão lutando pelo seu próprio poder e eles acham que eles sabem mais do que todo mundo mais. Os líderes religiosos antes estavam brigando em nome da religião, então quem é que vai fazer isso? São pessoas como você e eu, são os indivíduos, e o poder da espiritualidade é tão grandioso que quando há um número suficiente de pessoas fazendo aquilo, a mesa vai virar. E então a atmosfera será a atmosfera que muda as coisas para nós. Me parece que é ter um tipo de um olho benevolente, uma visão benevolente por tudo que está acontecendo. E às vezes a gente pode pensar como é que nós podemos aplicar esse olho benevolente e realmente entender que o que quer que esteja acontecendo há um propósito e um benefício, sem ser inocente, ingênuo, digamos assim, e simplesmente evitar o entendimento. Eu acho que é difícil para as pessoas verem o benefício das coisas, mas você pode confiar que alguma coisa boa vai emergir de tudo isso. Essa é a única coisa que você pode fazer. E nessas premissas, nessa crença, você pode ser alguém que pode contribuir nesta direção. E, portanto, tenha confiança, tenha convicção, tenha fé, seja pacífico, seja amoroso. Não use a agressão para alcançar os seus objetivos. Essas são as coisas que, quando você começa a trabalhar nesta direção internamente, no seu ambiente imediato, você começa a ver o efeito disso crescendo e a vibração dessa energia se espalha no mundo. Esta convicção, ou esta confiança que você menciona, você acha que disto vem da fé? E como é que eu posso confiar na minha fé e confiar que ela é real e que não é alguma coisa que eu inventei? A fé é alguma coisa que vem de explorar a jornada da existência e da verdade, da realidade daquilo que você não é capaz de ver com seus olhos físicos. Se eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu escuto, naquilo que eu toco, então, na verdade, eu não tenho fé. Mas a fé é a habilidade de entender
e reconhecer pensamentos e sentimentos e resultados que vêm de pensamentos e sentimentos, ter essa percepção, ser capaz de perceber o que não está na minha frente agora, imediatamente. Eu acho que todos nós temos essas experiências, mas a gente não dá valor para elas, a gente não as considera, a gente tem essas experiências, mas não valoriza essas experiências. E, portanto, fé vem de ter a crença, se você quiser, ou é algo mais do que simplesmente aquilo que eu sou capaz de ver com os meus olhos, algo maior do que simplesmente essa pessoa física que você vê em mim. Eu tenho sentimentos, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria, eu tenho verdade, e isto vem não desta matéria, mas vem de algo mais. Isto vem de ser um ser espiritual, ser uma energia espiritual que você não pode ver com os seus olhos físicos, mas você sabe que aquilo existe. Quando esta percepção está lá e você passa algum tempo explorando isso, eu acho que é daí que vem a fé, porque então você pode ver que tudo que está acontecendo à nossa volta existe um significado, um propósito. Eu não vejo aquilo agora, mas eu verei. E aquilo que está por vir é possivelmente, nós somos capazes de ver o que está por vir. Não ver vendo ou vendo com detalhes, mas nós conseguimos ter um senso daquilo que está por vir. Quando eu permaneço em silêncio e quieta, em pacífica, e eu não me envolvo em opiniões e ideias e tudo isso, e eu não me torno influenciada pelo que está fora de mim, e eu posso verdadeiramente permanecer dentro de mim mesma. Então, eu posso ter uma percepção do que está para vir, e eu estou absolutamente convicta daquilo, e é isso que eu chamo de fé. Então, a fé em mim mesma, ela é muito mais do que... Eu sou muito mais do que um ser mortal. Fé no Ser Supremo, em Deus, no Divino, de que existe um esquema maior para as coisas. Existe uma energia pura, divina, bela, que existe e com a qual todos nós estamos conectados. E quando nós nos reconectamos com aquilo, então somos capazes de experimentar a realidade daquilo. Então nós temos que trabalhar além dos nossos sentidos, a fim de desenvolvermos fé e termos um senso de fé. É como se fosse um nível diferente de autoconhecimento. É como escutar o ser divino que reside dentro de você, é ser capaz de ver o futuro que está chegando, captar alguma coisa assim, que permite você a não ficar presa, estagnada apenas no momento presente material, mas explorar todas essas outras possibilidades que a espiritualidade traz. Exatamente, absolutamente. Quando você começa a fazer isto, a vida também não é uma coisa limitada, não está tudo relacionado a mim e quão incrível eu sou, mas está conectado com, mesmo se eu sou uma pessoa incrível, qual é a diferença que eu posso fazer no mundo? Como é que eu posso trazer aquilo para o mundo? Como é que eu posso suportar aquilo? Como é que eu posso dar apoio a outras pessoas através daquilo? A sua vida toma um significado completamente diferente e você começa a trabalhar num outro nível, além. Você pode sentar e pode ter um senso do que está à sua volta e do que será amanhã e do que virá depois. E se não for muito bom, muito agradável, se a minha percepção não for muito boa, você inclusive pode se preparar para aquilo. Então eu sinto que a fé não é simplesmente fé como acreditar em alguma coisa que você não tem conhecimento a respeito. Não é apenas acreditar em alguma coisa que te falaram, mas, na verdade, mesmo se a você for dito alguma coisa, se você fizer o trabalho internamente deste sexto sentido, através da consciência de si como um ser espiritual, então, de fato, a fé é uma consequência natural disso. É como escutar a sua intuição.
E para isso, como você disse, você precisa de um certo nível de introspecção e silêncio. Como é que você sente que a meditação ajuda você a ser capaz de escutar a si mesmo e aquilo que está dentro de você ou aquilo que está além de você? Eu acho que ajuda você ao tornar-se quieto, ao aquietar-se. Você não é como uma borboleta flutuando de uma coisa para outra, porque caso contrário é isso que a gente acaba fazendo. Tem tantas coisas para fazer, tantos lugares para ver, tantos lugares para ir, e você se torna como uma borboleta voando aqui e ali. E não há profundidade nisso. Então, quando você começa a meditar, você diminui a velocidade dos seus pensamentos, você tem um senso da sua respiração, você sente a sua respiração viajando para baixo até o seu abdômen e subindo, e é como se você estivesse experimentando esse ritmo da natureza, o ritmo da vida. E simplesmente percebendo esse ritmo da vida por si só, você para de pensar, você para de ficar presa naquilo que está acontecendo à sua volta, e esse ritmo permite você entrar em contato com aquele aspecto mais profundo de si mesma. Esse ritmo dentro de você também permite que você entre em contato com o ritmo que está fora de você. E quando esse ritmo está fora de você e você está em conexão com aquilo, você não tem muitos pensamentos. Você se torna quieto, descansado. E à medida que você continua a fazer isso por um tempo, de uma certa forma, é como se você tivesse uma sensação de conforto internamente, um sentimento de estar acomodada com esse tipo de vibração, e energia. E você toca aspectos mais profundos de si mesma. Então, quando você não está se sentindo assim, você pensa, bom, isso não sou eu, isso é alguma coisa a mais que está acontecendo aqui. Eu preciso transformar isto, ou mudar isto, ou fazer alguma coisa com isto. E é por isso que a meditação é um aspecto muito importante. Você pode fazer uma pausa das coisas que você tem que fazer e se ocupar com isso. Quando você está meditando, você fecha as portas e fica quieta e entra em contato consigo mesmo, e no final aprende a ter uma conexão com o divino e experimentar as qualidades do divino. Quando a gente pensa sobre desenvolvimento, voltar àquilo que é possível para você em termos da sua capacidade, há muitos níveis para fazer isso, e um nível é o nível dos pensamentos, depois é a respeito do que você fala e o que você faz, e há esta linha de coerência, e então também está relacionado aos seus relacionamentos e conexões. Como é que nós podemos criar uma ponte entre todos esses aspectos de forma que realmente nós possamos ter uma experiência que seja completa e a gente pode evoluir em todas essas áreas da nossa vida? Todos esses aspectos têm que ser um de cada vez. É muito bom ser capaz de, primeiro de tudo, começar consigo mesma, simplesmente aprendendo a aquietar a sua mente, aprendendo a reconhecer a diferença entre bons pensamentos e pensamentos que não são tão bons, aprender a reconhecer a diferença entre pensamentos positivos, aprender a reconhecer a diferença entre pensamentos sobre mim mesma, que são úteis para mim, reconhecer pensamentos sobre outras pessoas, que na verdade às vezes são uma distração para mim, criticismo, negatividade, todas essas coisas que surgem, é reconhecer todas essas coisas. E o que me ajuda a reconhecer é esse senso mais profundo de mim mesma como um ser espiritual. De forma que quando você faz isso, então você começa, a estar mais focada nas palavras que eu estou falando, o que eu estou vendo, o que eu estou absorvendo daquilo que eu estou vendo, o que eu estou escutando, no que eu estou interessada, o que eu estou ouvindo que é uma distração, o que eu estou ouvindo que é útil para mim. Então, quando eu começo a me tornar mais consciente de mim mesma, então você pode entrar em contato com todos esses diferentes aspectos que você mencionou. E um por um, eles começam
a se organizar, a se alinhar, eu começo a reconhecer o que funciona para mim, o que não funciona para mim, mas a prática regular, a disciplina é essencial, é absolutamente essencial, porque eu acho que para muitos de nós que têm praticado a meditação por muitos anos, um dos desafios é exatamente transformar tudo aquilo que nós sabemos, todo o conhecimento que nós temos, numa experiência real e então transformar essa experiência em algo que nós vivenciamos na nossa vida. Eu acho que essa é a questão, como criar esta ponte entre tudo isso. E depois de ter tentado transformar isso e aquilo, eu cheguei à conclusão, ao reconhecimento de que o que nós temos que fazer é ir além de tudo isso. É irmos além. Não é a respeito de transformar isso e aquilo, mas reconhecer a beleza de si mesmo, a verdade de si mesmo e a natureza incrível do espírito humano e ir nessa direção. Reconhecer que há um efeito profundo no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, e focar nisso. E todos esses outros aspectos que eu sinto que precisam ser transformados, automaticamente serão transformados no sentido de que eu não vou usar mais aquelas coisas, eu não vou precisar de falsos suportes, dessas coisas negativas, elas são negativas e é por isso que eu quero transformá-las. Eu não vou precisar desses falsos suportes, porque agora eu tenho um senso mais grandioso de mim mesmo, um sentimento de segurança, um sentimento de pertencimento. Eu não preciso ter medo de me proteger e ter a necessidade de me proteger. Então, eu acho que focar nisto é uma coisa muito importante. Focar naquele aspecto que realmente elevar-se, ir além até a minha verdade absoluta, aquilo que eu realmente sou como um ser espiritual, e viver aquilo, vivenciar aquilo, uma coisa de cada vez, um momento de cada vez, uma hora de cada vez, uma tarde, uma manhã de cada vez, e permitir que isso cresça. E é uma viagem, é uma jornada, não acontece simplesmente porque eu quero. Eu posso dizer que depois de 43 anos, tudo que eu estou compartilhando com vocês agora é aquilo que eu sei que é verdade, mas eu não posso dizer, honestamente, eu não posso colocar a minha mão no meu coração e dizer que tudo isto, eu tenho tudo isso nesse momento, mas eu vejo que existe uma capacidade em mim para fazer essa jornada. Eu tenho uma capacidade de diminuir essa lacuna. No Raja Yoga, existe esse elemento de Deus que é muito único, muito singular. Para muitas pessoas, Deus é um ser que está tão além que realmente eles não podem usar Deus, usar essa energia. Eu gostaria de fazer uma última pergunta antes da gente terminar com uma experiência. Como é que você usa Deus na sua vida? Como é que você faz uso desta energia incrível que está disponível para nós nesse momento? Eu acho que é muito importante fazer uso dessa energia, ao primeiro de tudo reconhecer que, na verdade, eu sou igual, eu tenho essa mesma energia. Eu, como um ser espiritual, sou exatamente o mesmo. E inicialmente, para mim, o trabalho é me elevar até dentro de mim mesma, estar comigo mesma. Deus é conhecido como aquele que é incondicionalmente amoroso, aquele que não tem nenhum preconceito, que está sempre disponível, que está constantemente presente, pacífico. E eu sou tudo isso também. Compreender isto por um momento. Eu sou um filho daquele eu nasci daquela mesma energia, eu sou exatamente o mesmo que ele, eu não sou diferente. Então, primeiro, eu tomo posse disso, e aí é como estar na companhia de Deus a partir desse espaço, a partir desse lugar, e não aquele lugar eu não tenho nada, me dê, aquela conexão nunca vai acontecer. Se eu penso em mim mesma como um ser que não tem nada e são tão menor, e ele é aquele que tem tudo, me dê, e eu sempre vou ser assim, eu não consigo sentir ou perceber aquela energia a partir dessa posição. Então, eu tenho que reconhecer o poder de quem eu sou, a beleza de mim sendo exatamente o mesmo. E tudo aquilo que nós dissemos a respeito de ir além,
Eu posso me elevar até aquele lugar além, e quando eu estou lá, então eu sou capaz de invocar a presença de Deus, estar naquela energia de amor incondicional, que para mim é aquele ser mais puro e amoroso também. E aí eu posso me preencher com aquela paz, com aquele amor incondicional. E eu sou capaz de me conectar com aquela energia quando quer que seja necessário, quando quer que eu sinta que eu queira aquilo, que eu precise daquilo. Suas respostas foram tão bonitas que foram quase como uma meditação por si só. Mas eu acho que a meditação também é uma espécie de uma prática, de um exercício espiritual que alguém pode fazer de tempos em tempos para colocar a consciência na posição correta. Então, eu gostaria de convidar você a conduzir para nós um exercício espiritual de concentração que a gente possa utilizar nas nossas práticas diárias. Sim, tem que ser práticas diárias e não de tempos em tempos, como você disse. Tem que ser uma prática diária e não só no domingo, por exemplo, porque a meditação é comida para a alma, e se você quer experimentar alguma coisa, se você quer fisicamente sobreviver, você precisa comer, e você come, a gente come muito mais do que a gente precisa, então é a mesma coisa com a mente. Permitir-se ser natural também é algo tão importante, tornar a meditação um processo natural. Nós estamos aqui, um grupo de 50 pessoas que tem meditado por muitos anos, e eu encontrei com eles na primeira noite e eu pensei, o que eu posso dizer para essas pessoas que eles nunca tenham escutado antes? Eu percebi, eu não posso. O que eu posso fazer é compartilhar o que eu sei que é verdadeiro para mim. Então, não tem a ver com dar alguma coisa para os outros e as outras pessoas receberem, mas fazer isso tudo juntos, mas também consigo mesmo. Na verdade, eu nem uso a palavra meditação hoje em dia, porque quando a gente fala meditação para as pessoas, elas dizem, eu não posso fazer, é tão difícil, eu já tentei fazer isso antes. A gente pode dizer, nós não vamos meditar, nós simplesmente vamos sentar e refletir e reconhecer ou perceber, notar a energia dos nossos pensamentos. Então, simplesmente sente-se de forma confortável, quieta, relaxe, mas permaneça alerta, porque isso é importante, porque nós estamos tão cansados, todo mundo está cansado mentalmente, fisicamente, todos estão tão cansados. E este cansaço que faz com que a gente adormeça quando nós relaxamos. Meditação não significa dormir. Primeiramente, perceba a sua respiração. Perceba o ritmo da sua respiração. Tão natural. Vamos simplesmente usar a respiração como um exemplo. Quando você se conecta com a sua respiração, pense por um momento em quão poderoso simplesmente esta prática natural já é. É a força da vida. Você está vivendo, você está vivo neste corpo por causa da sua respiração. Simplesmente perceba, inspire e expire de forma consciente. E à medida que você faz isso, é quase como se você nem estivesse consciente do seu ser físico, mas você se torna consciente da força da vida que você é. A energia viva que você é.
É como uma vela queimando, uma chama, a chama da vela, completamente serena. E à medida que a cera vai derretendo e você se torna consciente de si mesma, simplesmente esteja presente com esta consciência. Eu sou este ser, esta energia viva, consciente, pensante. E eu simplesmente percebo quão prazeroso é reconhecer esta natureza pulsante da vida. E à medida que eu me alinho com isto, eu percebo que tudo isto gera vibrações e energia à minha volta. E eu desfruto de ser este ser apreciativo, este ser benevolente, pacífico, gentil, esta energia suave. E quanto mais eu permaneço presente com isto, mais forte eu me torno. E daqui eu posso invocar a presença do Divino, me circundando com amor incondicional. As portas para além, para o Divino, estão abertas para me receberem e me sustentarem com a experiência da divinidade e da pureza. E eu, esta energia viva, este ser vivo, me torno parte daquilo. Envolvida, sustentada, nutrida por aquilo. Eu posso fazer esta viagem quando quer que eu queira e permanecer lá pelo tempo que eu quiser. E através disso eu também começo a reconhecer a minha própria verdade, a minha própria beleza e o meu propósito. Muito obrigada. Obrigada, Sister Manda. Foi tal nutrição para o espírito estar nessa experiência. E obrigada por estar conosco. E obrigada a todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Na descrição do vídeo eu vou colocar o website do Global Retreat Center, de forma que talvez, se vocês estiverem planejando viajar para a Inglaterra em algum momento, podem ir lá e visitar, é um lugar maravilhoso. E inscrevam-se no canal, compartilhem este vídeo para tantas pessoas quantas vocês puderem, de forma que mais pessoas possam tomar benefício de todas essas inspirações. Muito, muito obrigada.